Então, bem-vindos ao módulo 2 do AWS Academy Cloud Foundations, né? Hoje a gente vai falar então um pouco sobre economia e faturamento da nuvem. Os principais então tópicos desse módulo são conceitos básicos da definição de preço, custo de propriedade total de propriedade, né, o TCO, calculadora mensal, introdução ao AWS Organizations, gerenciamento de custos do faturamento da AWS, visão geral dos planos, e custos de suporte técnico da AWS. Demonstração, então, visão geral do painel de faturamento. Atividades, aí a calculadora mensal e levantamento de informações sobre planos de suporte. Os objetivos desse módulo, então, você será capaz, então, de explicar a filosofia da definição de preço, reconhecer as características fundamentais, indicar os elementos do custo total de propriedade e por aí vai, tá? Seção 1, então, fundamentos da definição de preço. Então, temos três fatores fundamentais do custo com a AWS. Primeiro é computação, né, que é o compute. Então, é cobrado por hora. Segundo, né, isso é importante vocês saberem, né, que depende no Linux, por exemplo, é cobrado por segundo, tá? No geral, as outras imagens são cobradas por hora. Isso varia por tipo de instância, né? Vocês vão ver lá na hora de contratar, né? Uma coisa interessante aqui na computação também, que, por exemplo, vocês podem desligar a máquina, né, e daí vocês param de ser cobrados, tá? Isso é uma coisa lá que na hora que vocês estão utilizando. Nem todos os provedores de nuvem funcionam dessa forma. A Amazon ela tem essa facilidade. O outro é o armazenamento, então cobrado normalmente por gigabyte, tá? E o outro custo é então a transferência de dados, que a saída é agregada e cobrada. A entrada não tem cobrança, né? Com algumas exceções. E geralmente então é cobrado por gigabyte também, tá? De transferência. Aí é onde vem muitas vezes a surpresa, né? Ah, mas por que deu esse custo tão alto? Vai ver porque a transferência de dados foi muito grande, né? Então, por exemplo, se muitas pessoas acessam o site, tem um pico lá. Na Black Friday, um e-commerce tem um pico de acesso, né? Vai ser cobrado mais, porque é a saída do servidor para o cliente, tá? Então, aqui é uma coisa interessante em relação à transferência de dados. Então, aqui para vocês lembrarem, computação, né, geralmente cobrado por hora, ou no Linux pode ser cobrado por segundo. Armazenamento, cobrado por giga. E transferência de dados, cobrado por giga. Isso é cobrado a saída, não é cobrado a entrada. Então, eu posso fazer o upload, né, de muitos gigas e não ter nenhuma cobrança, né? Eu coloco lá no servidor o meu site, meu sistema, não vou ter uma cobrança. Mas quando um cliente for acessar esse servidor, eu vou ter essa cobrança, né, que é a saída dos dados, correto? Ou se eu fizer um backup, na hora que eu faço o upload, não sou cobrado, mas na hora que eu faço o download, eu sou cobrado, né? Então é um custo aí que às vezes pode ficar meio invisível e tem que tomar cuidado esse custo de transferência de dados. Como você paga pela AWS? Então paga pelo que usar, paga menos ao fazer reserva, isso é importante, tá? Tem as instâncias que você faz reserva, tá? Essa é uma coisa importante. E paga menos quando você usa mais, e conforme a AWS cresce, né? A gente vai ver mais adiante que a AWS, por exemplo, tem diminuído o preço dela, o custo, ao longo dos anos, né? Um pouco pela economia de escala, né? Porque quanto mais ela cresce, mais barato fica para ela, vamos dizer, uma compra de HD, uma compra de banda, né? Então ela consegue repassar esse custo, essa diminuição de custo para o cliente, certo? Então, paga apenas pelo serviço que você consumir, sem grandes despesas iniciais. Isso é interessante, né? Quando você tem por exemplo, um data center, né? Você cobra, você tem que pagar todos aqueles servidores, né? Todo aquele custo inicial de instalação, né? Os racks e tudo mais, né? Cabeamento, não. Na Amazon não, você vai pagar, eu quero uma máquina a mais, clica ali, em 2 minutos a máquina está lá, né? Ah, quero uma máquina a menos, retira ela, né?
Então, essa é uma grande vantagem, tá? Você paga apenas pelo que você consumir, tá? Então, a gente se adapta rapidamente às necessidades empresariais dinâmicas e redireciona o foco na inovação e na invenção, né? Pagando apenas pelo que usar e pelo tempo que precisar. Isso é interessante, tá? Falando aquele exemplo da Black Friday, né? Eu tenho um e-commerce, né? Aqui na figura da direita, né? Estou com custo ali quase zero, chegou a Black Friday e aumento lá o uso de recurso, porque eu sei que vai ter muito acesso. Eu fiz uma propaganda lá numa rádio, sei que meu site vai ter muito acesso. Então eu aumento os recursos. Depois, não, eu sei que os acessos diminuem depois que passou essa propaganda, diminui os recursos novamente. Então eu economizo muito aqui nisso aqui, tá? Eu fico com o dinheiro parado. Então, uma outra coisa muito importante que cai na prova é a questão da fazer reserva. Você paga menos ao reservar. Então, invista em instâncias reservadas, RIs, tá? Então, economiza até 75%. Tem o maior desconto de instância reservada com pagamento adiantado integral, né? Então, é um tipo de, de contratação, né? Descontos menores com instâncias reservadas com pagamento adiantado parcial, tá? E um desconto menor, então, da instância reservada sem pagamento adiantado, tá? Então, nas instâncias sob demanda, você paga mais. Você não adianta nada de pagamento, paga um pouco menos, mas já reservou. Adianta parte do pagamento, paga um pouco menos, né, mas não precisa desembolsar todo o dinheiro. E paga menos ainda quando tem um pagamento adiantado integral, tá? Então, ao usar a capacidade reservada, sua empresa pode minimizar riscos, gerar orçamentos de forma mais previsível e cumprir com políticas que exigem, então, compromissos de longo prazo, né? Pague menos usando mais, né? Então, obtenha descontos baseados em volume, tá? Isso é uma coisa interessante também. Deixa eu só confirmar aqui se está tudo certo. Tá. Só um pouquinho. Então, paga menos usando mais. Então, economiza à medida que o uso aumenta. Definição de preço em camadas, né, para serviços como Amazon Simple Storage Service, que é o Amazon S3, o Amazon Elastic Block Store, que é o EBS, e o Amazon Elastic File System, que é o EFS. Quanto mais você usar, menos você paga por gigabyte, tá? Isso. E vários serviços de armazenamento então, oferecem custos de armazenamento mais baixos com base na necessidade. Então a gente tem esse desconto baseado em volume. Quanto mais eu uso, menos eu pago, tá? Isso é mais uma coisa interessante também. E aí, o que a gente usa, né? O que a empresa usa, que faz ela pagar menos, tá? Então, eu tenho uma empresa muito grande que uso muito, vai pagar menos, por exemplo, no S3 do que uma empresa pequena que usa pouco, né? Agora, aquela questão importante que eu comentei também, né? À medida que a AWS cresce, ela se concentra na redução de custo de fazer negócio. Então, essa prática faz com que a AWS passe as economias de escala para você. Então, desde 2006, a AWS baixou a definição de preço em 75 vezes, tá? Considerando setembro de 2019, né? E os recursos futuros com maior desempenho substituem os recursos atuais sem custo adicional. Então, definição de preço personalizada, né? Atende às necessidades variáveis por meio de definição de preço personalizada, né? Já que cada cliente tem necessidades diferentes. Então, se nenhum dos modelos de definição de preço da AWS funcionar para o seu projeto, você tem a definição de preço personalizada. Mas isso é só para projetos de alto volume, né? Com requisitos exclusivos. Então, um cliente muito grande, claro que vai poder negociar e fazer uma definição de preço diferente, né? Tá? Um banco, por exemplo, né, um alto volume, ele vai ter um preço diferente negociando com a Amazon. E aqui, pessoal, uma coisa importante aí para todos vocês, né, que tem um nível gratuito da AWS, né?
Então, ele permite que você obtenha experiência prática, gratuita com os produtos e serviços, né? Ele é gratuito por 1 ano para novos clientes, né? Então, vocês podem se cadastrar para obter uma conta da AWS. Então, além dos laboratórios da plataforma que vocês podem utilizar, vocês também podem se cadastrar, né, para obter uma conta lá, né? Aprender com tutoriais, né? E começar então a desenvolver com a AWS, tá? Vocês têm que colocar o cartão de crédito, né? Então, né, tem que tomar cuidado, né? Porque o cartão de crédito está lá, então tem que cuidar para não estourar o nível de gratuito, né? Mas tem como começar a brincar lá, tá? Então, se você for um novo cliente, pode executar uma microinstância T2, né, gratuita, não é a menor instância, né, já é uma instância um pouquinho melhor que a pior, vamos dizer, já é a segunda instância melhor, a segunda menos pior, né? Mas vocês podem já começar a usar lá, tá? Isso vocês podem ver no site da AWS, pesquisar lá por uh, nível gratuito da AWS, vocês vão encontrar então esse esquema, tá? Qualquer dúvida também eu posso ajudar vocês. E tem serviços sem custo, né? Então, o Amazon VPC, o Elastic Beanstalk, Autoscaling, AWS CloudFormation e o AWS Identity and Access Management não tem custo, tá? Isso é interessante. Uma coisa que vocês podem fazer também é fazer um esquema de faturamento consolidado, né? Que é um recurso de faturamento da AWS Organizations, que é o AWS para organizações, para consolidar os pagamentos de várias contas da AWS, né? Ou várias contas da Amazon Internet Services Private Limited, em uma única fatura para várias contas, né? Isso ajuda então a rastrear facilmente as cobranças de cada conta. Então, isso é interessante. Então, uma coisa importante para a prova também, tá? É lembrar essa lista aqui. O que não tem custo na Amazon? O Amazon VPC, Elastic Beanstalk, Autoscaling, AWS CloudFormation e AWS IAM, tá? Então, não há cobrança também para transferência de dados de entrada e para transferência de dados entre serviços dentro da mesma região da AWS, tá? Paga somente por aquilo que usar, inicia e interrompe a qualquer momento e não são necessários contratos de longo prazo. Alguns serviços são gratuitos, mas os outros serviços da AWS que eles provisionam podem não ser gratuitos, né? Isso tem que tomar cuidado. Então, a sessão 1 termina aqui, a gente começa a sessão 2. Custo total de propriedade. Então, Total Cost of Ownership, TCO. O que seria isso? Então, na infraestrutura tradicional, né, a gente tem equipamentos, recursos e administração, a gente tem os contratos, a otimização, tudo isso que a gente precisa cuidar, né? Na nuvem, a gente não tem despesa inicial, a gente paga pelo que a gente usa. Então, a diferença entre essas duas opções é como elas são implantadas, né? Uma infraestrutura local instalada localmente, né? Os próprios computadores, servidores da empresa, então um data center. Há vários custos fixos, né? E também conhecidos como despesas de capital, tá? Capital expenses. Associados, então, à infraestrutura tradicional, né? Inclui instalação, hardware, licença, equipe de manutenção, segurança, né? Então, a escalabilidade vertical pode ser dispendiosa e demorada. A redução não reduz os custos fixos, né? Se eu tenho um pessoal lá para administrar, eu tenho que pagar, pode ser que eu tenha que não reduza dependendo do caso, né? Então, uma infraestrutura de nuvem é comprada de um provedor de serviço que cria e mantém as instalações, né? O hardware e a equipe de manutenção. Então, um cliente paga pelo que é usado. Aumentar ou reduz, a escala é muito simples, né? E os custos são fáceis de estimar, pois dependem do uso do serviço, tá? Aqui a gente tem é difícil comparar um modelo de entrega de TI local com a nuvem, porque os dois são diferentes e usam conceitos e termos diferentes. Mas então na nuvem, a gente
não tem despesas iniciais, paga pelo que usar, melhora o tempo de entrada no mercado e agilidade, aumenta e reduz a escala vertical e infraestrutura de autoatendimento. Tá? Essas são as grandes vantagens da nuvem. O que é custo total de propriedade, TCO, então, que eu comentei? É a estimativa financeira para ajudar a identificar custos diretos e indiretos de um sistema, né? Então, por que a gente usa o TCO? Para comparar os custos de execução de um ambiente de infraestrutura inteiro ou de uma carga de trabalho específica no local em comparação com a AWS. Para criar um orçamento e um caso de negócio para migrar para a nuvem. Tá? Então, a gente identifica a melhor opção comparando a solução local com uma solução em nuvem, através do TCO. Então, é uma ferramenta usada para essa comparação. Tá? É uma estimativa financeira destinada a ajudar compradores e proprietários a determinar os custos diretos e indiretos de um produto ou sistema. O TCO inclui o custo de um serviço, além de todos os custos associados à propriedade do serviço. Né? Então, no ambiente de nuvem, é usado então para essa comparação. Tá? Em consideração, então, sobre TCO, os custos de servidor, hardware, software, custos de instalação, espaço, energia elétrica, que é um custo muito alto num data center, refrigeração, né? Custos de armazenamento, então hardware, então disco de armazenamento, todos os custos também de instalação, energia, espaço, refrigeração, custo de rede, né? Então custo de administração de rede e tudo mais. E todo o custo de mão de obra de TI, né? Que precisa, então, também os custos de administração dos servidores. Tudo isso entra no TCO, né? Então, local versus tudo na nuvem, né? A gente tem um custo, por exemplo, total de propriedade durante 3 anos. A gente pode economizar até 96% migrando a infraestrutura para AWS. Então, num exemplo aqui, né, seria uma economia de $159 mil, né, considerando esse caso aqui. Então, ali tem um ambiente local, $91 mil para servidor, 67 mil para armazenamento, 7 mil para rede, né? E aqui nem entrou a parte de mão de obra, tá? Mas olha só, de 167 mil para 7.500. O AWS, então, inclui suporte de nível empresarial e uma instância, né, Puri aqui vai ser 2 de 3 anos, tá? Nesse caso aqui, tá? Puri lembra que é o parcial, né? Pagamento parcial, tá? O P de parcial. Então, quando você tem uma infraestrutura local, lembra que a gente paga tudo de primeira e mantém aquilo lá. Com a Amazon não, a gente pode aumentar, diminuir conforme a necessidade. No final a gente até economiza mais que isso, tá? No site da Amazon tem uma calculadora mensal da AWS, né? Então ajuda a estimar os custos mensais, identificar oportunidade para reduzir os custos mensais, usar modelos para comparar serviços e modelos de implantação, tá? Então, a calculator.s3.amazona.aws.com/index.html tem essa calculadora que vocês podem acessar. Tá? Então, é importante vocês acessar, conhecer a calculadora, né, para entender um pouco mais como é que funciona. Então, a gente, né, tem a calculadora então, para te estimar a economia de custos, usar relatórios detalhados, modificar suposições, né, tudo isso pode ser feito através da calculadora do TCO. Considerações adicionais, então, de benefícios. Então, benefícios rígidos aqui, né? Gastos reduzidos em computação, armazenamento, redes e segurança. Reduções nas compras de hardware e software, CAPEX. Reduções nos custos operacionais, backup e recuperação de desastres. Redução do pessoal de operações. Benefícios flexíveis, né? Reutilização de serviços e aplicativos que permitem definir e redefinir usando o mesmo serviço em nuvem, aumento na produtividade do desenvolvedor, melhor satisfação do cliente, processos empresariais ágeis que podem responder rapidamente a oportunidades novas e emergentes e aumento no alcance global. Tá? São alguns benefícios aqui. Aqui tem um estudo caso, pessoal, que eu não vou entrar em
entrar nele agora, tá? Mas só uma empresa aqui com global em crescimento, com 200 locais, 500 milhões de clientes, receita anual de 3 bilhões de dólares, né, o histórico, né, ela tinha que atender a demanda de novas soluções, atualizar os equipamentos antigos, os critérios, então, solução para lidar com tudo isso, né, e a solução, então, foi o data center foi movido para a AWS, eles eliminaram 205 servidores, quase todos os aplicativos foram movidos para a AWS e as instâncias reservadas do Amazon EC2 por 3 anos são usadas, né, para economizar. Lembra que quando a gente reserva a instância, a gente economiza, tá? Então, olha só a comparação de custos do data center versus a AWS. Reduziu aí muito, né? Então, os objetivos empresariais, né, que era a otimização de recursos, velocidade de introdução de produtos no mercado, eficiência operacional, foram atingidos aí com esse uso da AWS, tá? Agora uma atividade, né? Então, dividir em grupos de 4 ou 5 e usar as especificações fornecidas para desenvolver uma estimativa de custo usando a calculadora. Então, vocês podem fazer essa atividade prática aí, tá? Para ver, para conhecer a calculadora, tá? Mas agora a gente não vai esperar, mas quem quiser pode realizar essa atividade. Agora para a seção 3, então, faturamento. Vamos lá. Então, existe o AWS Organizations. Em que ajuda o AWS Organizations? Já comentou um pouco antes, né? A gente define a nossa organização dentro da AWS, né? Ele é um serviço de gerenciamento de contas, então, que permite consolidar várias contas da AWS em uma organização, que você cria e gerencia de forma centralizada, tá? Isso ajuda na questão de política de acesso gerencial, centralizado, né? Acesso controlado aos serviços da AWS, automatiza, né, a criação e gerenciamento de contas da AWS e tem esse faturamento consolidado que eu já comentei. Tá? Então a gente tem uma empresa raiz, né, e a gente tem então as contas da AWS e as políticas especificadas para cada conta, né. A gente tem então pode gerenciar contas baseadas em política, né, aumenta essa questão da segurança, gerenciamento de conta baseado em grupo. A gente pode usar API para automatizar o gerenciamento de conta e tem faturamento consolidado. Então, um pouco da segurança, né, com o AWS Organizations, que eu acho que é uma das principais vantagens desse uso, né? Então, a gente controla o acesso, né, com o IAM, né? E a gente as políticas do IAM permitem que a gente negue ou permita acesso aos servidores da AWS para usuários, grupos e funções, né? E as políticas de controle de serviço permitem que você permita ou negue acessos aos serviços da AWS para contas individuais ou de grupo em uma unidade organizacional. Então, permite uma certa granularidade, né? Tal equipe, a equipe de marketing, o que pode? Pode subir instância, pode usar armazenamento. Né? Tal equipe, a equipe de DevOps, pode subir servidores, nananana. Então a gente pode definir grupos, né? E políticas então de controle de serviço, tá? No nível de serviço. A primeira etapa então é criar a organização. Depois a gente cria as unidades organizacionais, né? Vendas, marketing, RH, quem precisa usar mesmo, né? Desenvolvimento, produção, né? Então a gente define isso. E a gente cria as políticas de controle de serviço, né? E depois a gente faz restrições de testes, tá? Então essa etapa 4 é testar as políticas da organização. Fazer o login como usuário para cada uma das funções, né? Unidade 1, unidade 2, né? E veja como as políticas de controle de serviço afetam o acesso à conta. Como alternativa, a gente pode usar o simulador de políticas do IAM para testar ou solucionar problemas de IAM, né? E de políticas baseadas em recursos anexados a usuários, grupos ou funções do IAM para sua conta AWS. Então, assim, lembrando, a gente pode ter políticas por unidades organizacionais e pode ter políticas por usuário, né? Então, a gente define que tal usuário tem acesso a tais serviços.
Claro que ele vai herdando, né? Então ele herdou a política organizacional e isso depois é checado na hora de conceder o acesso. Então tem os limites aqui do AWS Organizations. Então os nomes devem ser compostos por caracteres Unicode, não excedem 250 caracteres. A gente tem valores máximos e mínimos, né, de número de contas, número de raízes, número de dados organizacionais, número de políticas, tamanho de documento de políticas de controle, um alinhamento máximo de unidades organizacionais na raiz, número de convites enviados por dia, número de contas de membros que podem criar simultaneamente, número de entidades às quais você pode associar uma política. Tá? Para acessar o AWS Organizations, a gente vai no console de gerenciamento da AWS, depois vai em ferramenta da interface da linha de comando da AWS, ou kit de desenvolvimento de software do SDK, ou API. Na verdade, cada um é ou esse, ou esse, ou esse, né? Então, a gente ou console de gerenciamento, ou ferramenta de interface de linha de comando, né? Ou kit de desenvolvimento de software, SDK, ou API, tá? Interface para programação de aplicativo para consulta usando HTTPS, tá? Então, são as formas de acessar. Agora, um pouco da apresentação do AWS Billing and Cost Management, tá? Então, é um painel de faturamento da AWS. Né? Aqui você pode ver o quanto está gastando, no que está gastando, né? Isso é um dashboard, então, que você pode acompanhar. Por exemplo, aqui eu estou gastando $3.700 em EC2, né, em computação, $1.800 em RDS, 938 em Elasticcache, 625 em DynamoDB e outros serviços 312, né? Aqui um exemplo, né? A gente tem as ferramentas, né, de orçamento da AWS, relatório de custo da AWS e a AWS Cost Explorer. Tá? São ferramentas que é importante vocês conhecerem, né, e terem um certo contato com elas e vão ajudar aí nesse gerenciamento. Então, faturas mensais a gente consegue ver aqui, né, e quebrada em cada nota fiscal, cada invoice, né? Isso em BIOS, né? Em Cost Explorer, então a gente consegue ver onde que a gente gastou, né? O que eu gastei, o que a empresa está gastando. E budget, orçamento, né? Então, eu tenho um uso do budget aqui para S3, por exemplo, né? De tantas requisições que custou tanto. E reports, então, os relatórios, né, de tudo que foi gasto aqui. Relatório de uso e de custo. Agora vocês podem acessar daí na própria plataforma da AWS a demonstração do painel de faturamento, tá? Mas aqui a gente falando um pouco, então tem o month to date spend by service, então um custo por serviço. Agora falando aqui na seção 4 sobre suporte técnico. Então o AWS Suporte fornece uma combinação única de ferramentas de especialização. A AWS Suporte tem os planos do AWS Suporte, né? E o suporte fornecido para experimentação com a AWS, uso da AWS na produção ou processos de negócio críticos que utilizam a AWS. A gente tem orientações proativas, então seria o gerente técnico da conta, o TAM, tá? As melhores práticas, né? O AWS Trusted Advisor e assistência à conta, a AWS Support Concierge, tá? Uma coisa que é importante, que você só vai ter acesso a essas três opções aqui, se você tiver um nível mais alto aqui de conta da Amazon, tá? Você estiver pagando mais, tiver um Amazon Enterprise, tá? Uma coisa que, então, não é todo mundo que tem acesso a um TAM, gerente técnico de conta, tá? O AWS Suporte tem 4 planos de suporte, né? Então, aqui que eu estava comentando, ó. Então, isso cai na prova, tá, pessoal? Então, é importante vocês saberem. Por exemplo, então, o suporte básico, né? Oferece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendimento ao cliente, né? E as 6 principais verificações do Trusted Advisor, né?
e Personal Health Dashboard. Então, acesso à central de recursos, painel de status de serviço, perguntas frequentes sobre produtos, é o nível mais básico. Fóruns de discussão, suporte e verificação de integridade. Suporte desenvolvedor, então suporte para desenvolvimento antecipado na AWS. Suporte comercial, clientes que executam cargas de trabalho de produção. Suporte empresarial, então clientes que executam cargas de trabalhos comerciais e essenciais à missão. Então, o plano de suporte developer, né? Então tem mais acesso à instrução, suporte técnico, né? O business já tem um ou mais aplicativos no ambiente de produção, tá? E o enterprise daí ele é o mais forte e esse que tem o technical account manager. Então tem que saber que só no enterprise que você tem acesso ao TAM. Então ele tem um pessoal especializado, né, para uma série de serviços da AWS, né? Tem uma compreensão detalhada do uso, né, e da arquitetura. Um gerente técnico de compra de conta como principal contato aí para essa equipe, tá? Então, o tempo de resposta, né, de acordo com a gravidade de um incidente, por exemplo, ou de um problema, né? Então, ou de um ticket de suporte, né? De forma baixo, normal, alto, urgente ou crítico, né? Então, você vê que no plano básico nem tem suporte, né? No desenvolvedor tem horário comercial, né? E demora de até 24 horas para o nível baixo, 12 horas para o normal para cima, né? Plano business até 24 horas no nível baixo, 12 horas para o normal, 4 horas para o alto e urgente até 1 hora. E já no enterprise você tem aí um crítico que atende até 15 minutos, né? Então você vê que uma empresa tem uma coisa de missão crítica, precisa pegar um plano enterprise. Tá? Atividade, então, levantamento de informações sobre o plano de suporte, dividem em grupos de 4 ou 5, eles vão ter uma recomendação para o plano de suporte. Então, vocês podem, quem quiser pode realizar isso, tá? Agora só a conclusão do módulo. Então, um resumo. Explorou os fundamentos da definição de preço da AWS, os conceitos de TCO foram revisados, introdução à calculadora mensal da AWS, calculadora TCO, revisado para o painel de faturamento, opção custos de suporte técnicos foram revisados. Agora vocês devem fazer então um teste de conhecimento na plataforma AWS, tá? Aqui um exemplo de pergunta do exame, né? Qual serviço da AWS fornece recomendações de otimização de segurança para infraestrutura, né? Então seria aqui o AWS Trusted Advisor, certo? Então aqui uma pergunta, exemplo de pergunta da prova. Pessoal, eu vou encerrar agora a gravação. Quem tiver alguma dúvida, eu fico à disposição.